bem, então depois o que é que temos? Temos as Existing Home Sales, também dados relativos ao mercado imobiliário. Basicamente é um número anualizado de edifícios residenciais vendidos no mês anterior. Portanto, neste aspecto exclui novas construções. Também é divulgado mensalmente, 24 dias depois do final do mês. Portanto, é um valor mensal, mas é também anualizado. Nesta altura do campeonato, eu diria que as Existing Home Sales, tendo em conta a quantidade de oferta que existe a nível do mercado imobiliário norte-americano, tendem a ser mais importantes que os novos, não é? Porque contribuem mais para o total das vendas imobiliárias. Normalmente, a transferência de casas que já existem são em maior número, no fundo, do que as compras de casas novas, não é? Basicamente, este é um número que o mercado também olha com muita atenção, pelas razões que eu referi, porque quem compra uma casa já usada vai ter que reformular a casa, fazer remodelações, fazer novos créditos, mobilar a casa. Isso implica trabalho nessa casa e, portanto, tem que haver novas subcontratações, equipas de trabalhadores que vão estar lá, portanto, e tem que fazer, vamos ver, obviamente a nível de uma casa não significa muito, mas se virmos ao nível da atividade da maior economia do mundo, como é os Estados Unidos, isto tem muita importância. Depois, as New Home Sales também são divulgadas mensalmente, 25 dias depois do final do mês. Isto é um número anualizado de casas familiares, portanto, privadas, vendidas no mês anterior. Também é interessante, é um valor anualizado. Ainda assim, isto são casas novas, não é? Portanto, acaba por ter mais importância, se calhar, a nível de novos créditos que são feitos, novos créditos hipotecários, mas também eu diria que as Existing Home Sales são mais importantes. Ainda na produção e atividade económica, as encomendas fabris, Factory Orders, portanto, eu diria que isto é um relatório que sai depois das ordens de bens duradouros, portanto aquilo que se chama de durable goods, já vamos falar a seguir, mas que são divulgadas uma semana antes e, portanto, as encomendas de bens duradouros acabam por ser se calhar mais importantes e já permitem antever como é que vão sair estas factory orders, e são divulgadas também mensalmente, 35 dias depois do final do mês. Portanto, isto é basicamente o número total de encomendas aos produtores, não é? Obviamente, se a produção, se aumenta as ordens, aumentam as encomendas, aumenta a produção, etc. E, portanto, é o ciclo normal. Depois temos os inventários, os business inventories, são divulgados mensalmente, 45 dias depois do final do mês, e mostram o crescimento em valor total dos bens detidos por inventários, não é? Ou inventários por produtores, grossistas e retalhistas. Constituem também um sinal de tendências de consumo, não é? Porque as empresas terão tendência para comprar mais se venderem o que têm em stock, portanto em inventário. Depois, indicadores muito importantes, também de produção e atividade económica, os ISMs. Temos dois tipos, ISM Manufacturing e Non-Manufacturing, um está por cima, outro está por baixo. Isto, eu diria que também são indicadores muito importantes. Porquê? Porque, basicamente, é uma fotografia da atividade económica. Os ISMs dividem-se ali na barreira dos 50. O número acima de 50 indica que o setor se está a expandir, abaixo de 50 mostra que se está a contrair. Okay? Portanto, isto são sondagens que são feitas. Portanto, no de cima, 400 diretores de compras que respondem a um questionário em que classificam as condições económicas, o emprego, se estão a contratar, se não estão, como é que está a produção, se têm novas encomendas, se estão a aumentar os preços, se não estão, como é que estão em inventários, enfim, muito importante. E depois temos o non-manufacturing, portanto, que não exclui no fundo a indústria produtiva, é mais para na ótica dos serviços, mas que é a mesma coisa. E como eu referi há bocado, temos as Durable Goods Orders. Portanto, os bens duradouros são importantes, porque basicamente os bens duradouros são bens que têm uma esperança de vida superior a 3 anos. E são normalmente aquelas compras, como automóveis, equipamentos, aviões, etc., que nós não decidimos, obviamente aviões não, mas pensamos bastante antes de comprar uma máquina, um frigorífico, um carro, não é? Pensamos se devemos ou não partir para isso, ou para uma compra dessas, basicamente. E, portanto, quando as encomendas de bens duradouros aumentam, é sinal que o consumidor está confiante, não é? Sente-se confortável para fazer uma compra de, enfim,
acima, maior, não é? Que envolve um investimento maior. As Core Durable Goods excluem, portanto, as vendas de aviões, porque podem ser bastante voláteis e distorcer a realidade do mercado e, portanto, enfim, acaba por ser, se calhar, mais fiáveis para aferir acerca das tendências do consumo. Em termos da subcategoria de indicadores de atividade económica, temos o New York Manufacturing Index. Portanto, a zona de Nova York é uma zona muito importante, não é? A nível de produção. Isto é uma sondagem que é feita a cerca de 200 produtores do estado de Nova York, que também classificam a economia relativamente ao emprego, à produção, etc. Portanto, aqui no New York Manufacturing Index, a barreira é o 0.0, portanto, acima existe uma melhoria das condições económicas, não é? Do ponto de vista dos produtores, abaixo um agravamento. Depois temos o Philly Fed, portanto, Filadélfia é outra zona também muito importante, exatamente a mesma coisa, portanto, acima de 0,0 expansão, abaixo de 0,0 contração, portanto, uma pioria. Isso é uma sondagem a 250 produtores da região de Filadélfia. Depois temos o Chicago PMI. O Chicago PMI é divulgado pela Kingsbury e, enfim, é uma empresa que divulga o resultado desta sondagem 3 minutos antes da publicação oficial. E o Chicago PMI, tal como os PMIs, não é? Portanto, os ISMs PMIs que nós falámos há bocado, também tem ali a barreira dos 50. E é uma sondagem a diretores de compras da área de Chicago, exclusivamente. E a área de Chicago é outra área também bastante interessante e a nível de produção e tal. E estes diretores de compras classificam então a economia e como é que as condições económicas, como é que eles acham que a coisa está. Depois temos o Beige Book, o livro Beige, não é? É uma análise que é usada pela Fed e que ajuda a tomar decisões relativamente a alterações de taxa de juros. Portanto, é importante e eu diria que é basicamente um aglomerado de um relatório de 12 bancos federais, não é? Dos Estados Unidos, 12 reservas federais que classificam as condições económicas no seu distrito. Sai 8 vezes por ano, 2 semanas antes de cada reunião da Reserva Federal. A Fed, ao contrário do Banco Central Europeu, que se reúne todos os meses, a Fed reúne-se 8 vezes por ano. Relativamente aos preços, temos o Core CPI, portanto a inflação. Isto é a inflação, o Core. Eu diria, há dois tipos. Nós temos o Core CPI e temos o CPI normal. O Core CPI é ex-Food and Energy. O que é que isto quer dizer? Exclui os preços da alimentação e de energia que são muito voláteis e, portanto, como estes preços contribuem para cerca de 1/4 da inflação, podem distorcer os valores reais. Daí que o valor Core seja o mais importante e para onde se olha mais. Portanto, também vale a pena estarmos a acompanhar aqui o Core CPI, porque isso pode indicar que a Reserva Federal pode ter que eventualmente subir a taxa de juro para controlar a inflação, por exemplo. Isso é divulgado mensalmente, de 15 dias depois do final do mês a que diz respeito. Depois temos os preços no produtor, os PPI, basicamente é um leading indicator relativo à inflação, não é? Portanto, quando os produtores, quando os preços aumentam a nível dos produtores, normalmente eles são passados para os consumidores e, portanto, também vale a pena acompanhar. Depois temos indicadores de confiança, taxa de juro e crédito, uma quinta categoria. Desde logo, a Universidade do Michigan é divulgado mensalmente, normalmente a meio do mês. Portanto, do mês seguinte é que é o que diz respeito. Muito importante, são divulgadas duas versões com 14 dias de intervalo. Portanto, o Michigan Preliminar e depois o Revised, portanto, preliminar e a revisão. Os dados preliminares tendem a ter mais impacto porque são divulgados primeiro e, como eu referi, importantíssima a confiança dos consumidores, porque contribui para cerca de 2/3 da atividade económica. Isto é uma sondagem que é feita pela Universidade do Michigan a cerca de 500 consumidores que respondem acerca do nível atual e futuro das condições económicas. Como é que se sentem, como é que não se sentem a nível de emprego, de atividade económica, se sentem confortáveis para fazer compras maiores, etc. Classificam a economia e tal. Depois temos a confiança dos consumidores da Conference Board, segundo indicador de confiança, mas não tão importante como o da Universidade do Michigan. Também é divulgado mensalmente, na última terça-feira do mês, e é uma sondagem a 5.000 agregados familiares. Portanto, mas o indicador de confiança da Universidade do Michigan é eu diria, para onde os mercados olham com mais atenção. No que diz respeito à taxa de juros, temos aqui o indicador da Reserva Federal,
Portanto, essencialmente, o que é isto? Reuniões da Fed. A Fed reúne-se 8 vezes por ano. Alterou-se, no fundo, agora a estrutura das reuniões da Fed. A Fed passou a fazer também conferências de imprensa. Portanto, às 5 da tarde, normalmente, nossas 5 da tarde, são conhecidas, portanto, o resultado da decisão. E depois, eu diria, normalmente ali 2 horas depois, nós temos, enfim, uma conferência de imprensa um bocadinho muito hostil do que acontece no Banco Central Europeu. E onde Ben Bernanke responde, ou o Presidente da Fed responde a algumas perguntas dos jornalistas, portanto, muito importante também as reuniões da Fed, e já estão calendarizadas. E depois temos as minutas da reunião, portanto, basicamente é um relatório detalhado da última reunião, em que a Fed diz exatamente qual é que foi a votação de cada membro, o que é que foi discutido, o que é que não foi, etc. Normalmente, também são conhecidas 3 semanas depois de cada reunião para decisão de taxas. Depois temos a balança comercial, divulgada mensalmente, cerca de 40 dias depois do mês terminar. Um número positivo normalmente indica que há mais bens e serviços a serem exportados do que importados. Obviamente os Estados Unidos têm um número muito negativo, daí que o interessante aqui é o número ser menos negativo do que aquilo que se está à espera, não é? Portanto, porque eles têm um déficit comercial, basicamente porque importam mais do que exportam. E as exportações, portanto a moeda é um número importante para o mercado cambial, porque eu diria, há uma ligação muito forte, porque para nós comprarmos bens ou serviços de um determinado país, temos que ter a moeda desse país. E, portanto, apesar da balança comercial ser importante, já foi mais importante do que é atualmente, mas ainda assim vale a pena darmos alguma atenção. E depois termos aqui as TIC Long Term Purchases. Eu pus isto aqui, não é muito um indicador que seja muito olhado, basicamente, mas essencialmente o que é que sucede? Isto aqui representa o saldo entre investimento doméstico e estrangeiro nos Estados Unidos, portanto, em ativos dos Estados Unidos. E, portanto, temos aqui, nós referimos aqui nas notas importantes, se investidores estrangeiros comprarem 100 bilhões de dólares em ações e obrigações e os investidores dos Estados Unidos 30 bilhões, então o saldo seria de 70 bilhões de dólares. Obviamente, a procura de ativos domésticos e nos Estados Unidos obriga aos investidores de terem a moeda norte-americana, portanto o dólar, e isso está diretamente ligado ao investimento estrangeiro, portanto quanto mais interesse, melhor. E portanto, em traços gerais, era isto que eu tinha para vos dizer. A apresentação é de facto muito extensa, mas estamos perfeitamente disponíveis para vos fazer chegar a apresentação, ou se tiverem alguma dúvida, como sempre através do 800 814 763. Resta-me agradecer a vossa atenção e te experimento uma próxima oportunidade. Muito obrigado.